Vocês estão felizes mesmo? Queridos, para quem não me conhece, me chamo Hilder, e você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Nós estamos muito felizes por recebê-los aqui nessa família espiritual chamada Poema, tá bom? Quem nos acompanha pela live também, Deus abençoe você. Se você não conseguiu vir, porque não pôde, Deus abençoe, vai ser poderoso também, amém? Queria compartilhar uma palavra com vocês, que está no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 7. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Queridos, como a Lauriane falou, a gente como Poema, como igreja, a gente não vê igreja sem se mover no social. Quando a igreja se move no social, ela está sendo relevante na sociedade que ela faz parte. Então não tem como a gente como igreja não se envolver, não participar. Então a gente desafia vocês a participarem desse ministério, que é muito importante também, assim como os outros, mas também é muito importante e tem precisado de ajuda. Então você que gosta de trabalhar nessa área social, procura aí o Bruno, a Ana, e eles vão ajudar vocês, a Laurione também, alguém do Ministério Social, e vocês vão conseguir fluir nessa área tão preciosa que é a área do social, amém? Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais essa manhã, aqui na Tua casa, onde nós viemos aqui te adorar, prestar cultos ao Senhor, prestar a nossa adoração a Ti, te entregar a nossa adoração, nos apresentar a Ti como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Ti, Jesus. O desejo do nosso coração é de que o Senhor tenha nos recebido diante da Tua presença, para que cada dia mais e mais o Teu nome seja glorificado, Senhor. Por isso nós somos igreja, por isso nós nos reunimos aqui todos os domingos, por isso nós nos movemos através dos GCs, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Em nome do Teu Filho amado, agora te pedimos para que o Senhor fale a cada um de nós aqui nessa manhã, prepara a terra do nosso coração, tira tudo aquilo que nos impede dos nossos ouvidos espirituais ouvir a Tua palavra, tira tudo aquilo que atrapalha o nosso entendimento, para que a gente possa receber mais do Senhor, Pai. Porque a Tua palavra nos transforma, a Tua palavra faz com que nós sejamos catapultados, Jesus, e vivamos tudo aquilo que o Senhor tem como propósito na vida de cada um de nós. Fala a cada um, Senhor, não deixa que nada atrapalhe o Teu agir e o Teu mover, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Tiago, capítulo 5, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Em algumas traduções, o texto vai dizer: vejam como o agricultor, na Almeida Revista Corrigida vai dizer assim: vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas temporã e serôdia. E mais à frente a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, versículo 21. Joel, capítulo 2, versículo 21. A gente vai ler esses dois textos para ouvir aquilo que Jesus quer falar ao nosso coração. Joel, capítulo 2, versículo 21 ao 27. Amém? A palavra de Deus diz assim: não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira ficam carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá chuvas de outono conforme a sua justiça.
Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera. Em algumas traduções, a temporã e a serôdia, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Amém, queridos? Somente até aqui. Nós acabamos de ler 2 textos, um escrito no livro de Tiago, outro escrito no livro de Joel. E a gente percebe que tanto Tiago quanto Joel, eles utilizam a mesma figura de linguagem para ministrar algo sobre a nossa vida. Tiago e Joel, eles falam acerca da figura do agricultor. Tiago, através da figura do agricultor, vai nos ensinar que nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Ele diz: vejam como o agricultor aguarda a preciosa colheita. E aí ele diz novamente: vejam como o agricultor aguarda pacientemente as chuvas do outono e da primavera, a chuva serôdia e a temporã. Já Joel, ele nos ensina através da parábola, através da figura do agricultor, que Jesus responde às nossas orações. E esses 2 textos, eles se completam muito, porque muitas vezes a gente esquece que quando a gente pede alguma coisa para o Senhor, a gente deve esperar pacientemente. Da mesma forma que a gente, quando pede ao Senhor, muitas vezes a gente esquece que Ele responde às nossas orações. Então a gente precisa ser lembrado que a gente precisa ser paciente e ao mesmo tempo que o Senhor responde às nossas orações. Por isso, esses 2 textos, eles se completam naquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa manhã. Na carta de Tiago, a gente vai ver que ele usa a figura do agricultor para comparar a espera do agricultor pelas chuvas essenciais, pelas chuvas que são essenciais para que futuramente ele possa desfrutar da preciosa colheita. E aí ele usa para comparar com a espera que nós cristãos precisamos do agir de Deus para que a gente possa desfrutar das suas bênçãos, para que a gente possa desfrutar das promessas que um dia foram colocadas sobre as nossas vidas. E esse texto, ele fala de cara, esse texto de Tiago, de cara a gente vê que ele já ministra a nossa vida sobre a necessidade que eu e você temos de ter paciência no Senhor. Esse texto ele vai nos ensinar quando nós devemos ter paciência, por que nós devemos ter paciência e como ter paciência diante das coisas que a gente tanto espera, diante das coisas que a gente tanto pede para que o Senhor faça nas nossas vidas. Então, no versículo 7, Tiago diz: vejam como o agricultor aguarda. Ele fala que esse agricultor aqui, ele espera por algo, ele espera que a terra produza a preciosa colheita. E como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Notem que Tiago aqui, ele não fala que o agricultor espera com uma paciência qualquer. Tiago fala que aquele agricultor é alguém que espera com paciência o agir de Deus. Alguém que espera pacientemente pelo agir de Deus. E paciência é a capacidade de suportar e perseverar que eu e você temos diante das dificuldades, sem que a gente perca a esperança em Deus. É sobre esse tipo de espera que Tiago, ele está nos ensinando aqui.
Tiago é uma carta pastoral, já Joel é uma carta profética, então a gente vai ver a diferença disso tudo. Então aqui Tiago ele está nos ensinando que eu e você precisamos ter paciência, que é essa capacidade de perseverar, de permanecer nos caminhos do Senhor, até que Ele coloque diante de nós a preciosa colheita que nós tanto esperamos. O salmista, Salmo 40, vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então Tiago está nos ensinando a esperar de uma forma que a gente possa chamar a atenção do coração de Deus. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou. Eu fico imaginando isso. E Ele se inclinou para mim. E Ele ouviu o meu clamor. Ou seja, Ele atendeu aquilo que eu tanto estava pedindo para Ele, aquilo que eu tanto estava esperando. Tiago, ele nos ensina a ter paciência. Tiago nos ensina a não sermos imediatistas. Porque em algum momento a gente pede algo para Deus e a gente espera que Ele atenda o nosso pedido. Que Ele possa cumprir aquilo que um dia veio como promessa sobre a nossa vida. Só que às vezes a gente acha também que aquilo que a gente pede a Deus, Deus está ali no alto e sublime trono, sentado, e a gente faz um pedido, uma oração a Ele, e Ele diz: a sua senha é 30 trilhões, 430 mil, e quando chegar a sua vez você vai ser atendido. E não é nada sobre isso. O que Tiago está nos ensinando aqui é: sejam pacientes quando vocês pedirem alguma coisa a Deus, quando vocês clamarem a Deus. Porque pode ser que não venha logo. Pode ser que o Senhor espere que algo aconteça em você, para que Ele possa ouvir e cumprir aquilo que você pediu para Ele. Possa ser que Deus precise trabalhar na sua vida até o momento onde você vai viver a promessa que um dia Ele colocou sobre a sua vida. Tiago nos ensina a esperar no Senhor. Porque o processo até o cumprimento daquilo que um dia Deus colocou sobre a nossa vida, muitas vezes ele leva tempo, porque Deus está trabalhando nas nossas vidas. O Senhor Ele jamais vai nos dar algo que nos afaste dos seus caminhos. O Senhor Ele jamais vai fazer algo que nos tire da sua presença. Porque Ele é um Deus que sabe de tudo e de todas as coisas. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 10, olha só o que o Senhor fala quando o povo clama a Ele. Ele diz o seguinte: depois que vocês tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, que o seu coração não fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da terra de escravidão. Então o Senhor, a preocupação do Senhor aqui com o povo de Israel é: cuidado. Para que depois que vocês tiverem comido até ficar satisfeitos, depois de vocês terem construído boas casas e nela morado, depois que vocês tiverem aumentado seus rebanhos, conquistado muita prata, muito ouro, cuidado para vocês não se esquecerem de mim. Então a gente vê, queridos, que o Senhor, Ele jamais vai nos dar algo que nos afaste da sua presença, que nos tire da sua presença, que nos faça esquecer do nosso Deus. Apocalipse 5:8 vai dizer que as nossas orações estão sendo depositadas em taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, as nossas orações são colocadas diante do Senhor. E em algum momento essas orações
serão atendidas se o nosso coração estiver de acordo com o coração de Deus. Se Ele olhar e ver que a gente pode de fato viver aquilo. E aqui, queridos, eu não estou querendo de forma alguma dizer que aquilo que a gente pedir para o Senhor vai demorar. Não. Tiago, ele só nos ensina a não sermos imediatistas, mas pode ser que aquilo que você peça ao Senhor hoje, você seja atendido. Pode ser. Quando o cego de Genezaré, ele pediu para o Senhor para ser curado, o Senhor fez a mistura, né, da sua saliva ali com barro, passou nos olhos daquele cego e diz: vai lá e lave-se no tanque de Betesda, no tanque de Betesda. Ou seja, não foi algo imediato que aconteceu na vida daquele cego. Talvez no caminho dele até o tanque de Betesda, ele estava sendo ministrado pelo Senhor acerca daquilo que ele precisaria mudar. Talvez no caminho até o tanque de Betesda foi um momento onde aquele cego disse: Senhor, se de fato quando eu lavar os meus olhos ali naquele tanque, eu voltar a ver, eu vou pregar a tua palavra, eu vou viver uma vida diferente de tudo que eu estou vivendo. E a Bíblia diz que ele lavou os olhos ali no tanque de Betesda e depois ele saiu pregando a palavra de Deus. Então a cura, o cumprimento da promessa, daquilo que Jesus havia dito para ele, se cumpriu. Mas talvez Deus trabalhou na vida dele até ele lavar os olhos dele e ficar curado. Então houve um tempo, houve um processo, ele precisou ter paciência para que ele pudesse voltar a ver, ele teve que obedecer. E eu e você somos da mesma forma, queridos. Às vezes a gente pede algo para o Senhor e Ele está esperando que nós o obedeçamos, que nós temos paciência nele. Já pensou se aquele cego tivesse dito: o Senhor não é o Deus que cura tudo e todos? Para que eu preciso me lavar ali naquele tanque? Mas ele foi paciente, ele foi até aquele tanque, ele lavou os seus olhos. Da mesma forma, o cego de Jericó, aliás, diferentemente, o cego de Jericó chegou para Jesus, clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Em algum momento, os discípulos de Jesus quiseram afastá-lo, e Jesus: não, deixe vir até mim. O que queres que eu te faça? E aquele cego disse: eu quero ver, Senhor. Ele disse: então vai, veja. E ele ficou curado naquele momento. Então percebe que eu e você, quando colocamos algo diante do Senhor, não é que vai demorar ou que vai ser rápido. Tiago aqui, ele só nos protege. Ele só nos ensina que em algum momento pode ser que a gente precisa ter mais paciência para receber aquilo que o Senhor nos prometeu. Então ele vem ensinando sobre paciência. Ele vem nos ensinando quando ser pacientes. Ele ajuda a gente a responder essas 3 perguntas, né? Quando ser pacientes, por que sermos pacientes e como? Como ser paciente diante de situações que a gente vive angustiado, diante de situações que a gente vive ansiosos. Então, a primeira forma da gente responder essa pergunta de quando sermos pacientes é quando a gente tiver feito a nossa parte. Quando a gente orar para o Senhor pedindo algo, a gente tem que fazer a nossa parte. É o que a palavra de Deus diz de preparar as vasilhas. Senhor, eu estou precisando de azeite. Mas está aqui minhas vasilhas. Para que o Senhor prospere, para que o Senhor possa agir abundantemente na minha vida, está aqui as vasilhas. Então, quando ser paciente? Quando a gente fizer a nossa parte. Quando a gente faz a nossa parte, aí a gente tem que ter paciência, porque em algum momento o Senhor vai fazer a parte dele. Quando ele entender que de fato a gente está preparado para receber, aí ele vai fazer. Então essa é a primeira forma da gente entender sobre quando nós sermos pacientes. E a outra forma é quando a gente não está sob o controle das coisas, quando a gente perde o controle. Quando a gente está vivendo um momento de sofrimento e de dor.
quando a gente não tem mais o controle daquilo que está ao nosso redor, aí a gente tem que esperar no Senhor, a gente tem que ter paciência, entendendo que Ele tem o controle de tudo e de todas as coisas. E aí já responde a primeira pergunta, né, sobre por que nós sermos pacientes. Porque o Senhor nunca perde o controle das coisas. O Senhor nunca vai perder o controle. A gente precisa entender que o Senhor está cuidando de tudo. A gente vai ver no texto de Joel, vai nos falar sobre isso. Deus está no controle de tudo. O sol da justiça vai brilhar. Calma, tenha paciência no Senhor. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então tenha paciência. Perdeu o controle, tenha paciência, porque o sol da justiça vai brilhar e o Senhor vai fazer, porque Ele está no controle de tudo. E como nós podemos ser pacientes nesses momentos onde está tudo, está acontecendo tantas coisas ruins na nossa vida, a gente está passando por provações? Como a gente pode ser paciente nesses momentos? Tendo esperança no Senhor. Isaías, no capítulo 40, ele vai dizer: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão alto como águia, andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Tiago está nos ensinando que quando a gente espera, Isaías está nos ensinando que quando a gente espera no Senhor, a gente descansa nele. A gente faz a nossa parte e espera no Senhor. Então, se a gente está esperando no Senhor, a gente não vai ficar dando jeitinho para nada. A gente não vai ficar se angustiando, a gente não vai ficar ansioso. A gente vai estar num lugar de espera. E quando a gente espera, a gente descansa. E quando a gente descansa, acontece o que Isaías falou. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águia, andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Então, existe um lugar onde nós devemos estar, e esse lugar é de espera no Senhor. É um lugar onde, mais do que esperar, nós precisamos esperar pacientemente no Senhor. Porque se a gente não esperar com paciência, a gente não vai servir para ser agricultor, queridos. Agricultor. A gente vai ser qualquer coisa que já recebe tudo pronto, menos agricultor. Porque o agricultor, ele espera pacientemente. O agricultor não é aquele que pega tudo pronto, não é o fast food espiritual. O agricultor é aquele que espera. No Super Seed do ano passado, em outubro do ano passado, foi poderoso para quem está chegando na nossa família espiritual. O Super Seed ele significa super semente. É um dia onde toda a igreja vem para semear nas vidas uns dos outros. A gente não vem com o coração em receber, a gente vem com o coração em dar, em semear na vida uns dos outros. Tem pessoas que ofertam, semeiam coisas pessoais, sentem do Senhor de semear. Tem gente que compra coisa nova e semeia. É um mover muito lindo. Deus fala através de cada semente entregue aqui nesse lugar. E eu lembro que no Super Seed, o Stênio, ele semeou um relógio na minha vida. E ele, no momento que ele foi entregar, ele estava um pouco sem jeito. Ele disse: relógio muito bonito. Mas ele disse que percebeu que o relógio estava parado. E ele disse que até tentou antes do Super Seed ir num lugar para trocar a bateria. E aí quando ele percebeu que não dava de colocar a bateria, ele disse: eu vou levar do mesmo jeito. E ele chegou e falou: cara, não sei o porquê, mas eu senti de semear isso na sua vida. E eu falei: eu sei exatamente porque que esse relógio está sem bateria. É um relógio lindo, mas está sem bateria. E esse relógio, Deus tem falado sobre tempo comigo. Ele tem falado sobre um tempo de espera e paciência. Tanto que até hoje eu não coloquei a bateria nesse relógio. Eu já fui trabalhar com ele algumas vezes com o relógio parado, mas eu não coloquei a bateria nele porque eu sei que esse relógio ele representa algo muito poderoso e forte na minha vida e na vida da minha esposa.
comunica acerca de um tempo de espera, de um tempo de paciência, que o Senhor está trabalhando na minha vida e na vida dela. Fala muito forte sobre um processo que eu e ela estamos passando no Senhor. Alguns dias atrás eu até me arrumei para levar esse relógio para colocar a bateria, e novamente o Espírito Santo falou ao meu coração: ainda não é tempo. E aí eu desisti, eu digo, então vou pelo menos usar. E aí comecei a usar ele. Mas esse relógio, ele fala muito forte comigo e com a minha esposa, sobre esse tempo de espera, sobre esse processo que eu e ela estamos passando. E no tempo certo, Deus, Ele vai fazer todas as coisas. No tempo certo, eu vou ter a profundidade daquilo que o Senhor está fazendo. Então, se Tiago, ele nos ensina a esperar pacientemente, Joel, ele nos ensina que Deus responde. E aí, a gente vê uma perfeição nos dois textos, porque como eu falei, às vezes a gente esquece que a gente tem que ter paciência, a gente pede que é logo receber do Senhor. Então Tiago nos ensina isso. Mas de forma profética, Joel nos ensina que Deus responde, e que Deus responde de forma abundante. Só que no texto de Joel, ele vai além. Ele utiliza a figura do agricultor para nos ensinar o que nós devemos fazer até que essas promessas se cumpram. O que eu e você precisamos fazer até que a gente viva aquilo que um dia Deus prometeu. Até que a gente desfrute como o agricultor desfrutou, né, da preciosa colheita, da preciosa bênção que um dia Deus nos prometeu. Aqui no texto de Joel nós vamos entender isso. E uma das primeiras coisas que a gente aprende com Joel é: não devemos ter medo. O versículo 21 diz: não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Aqui o Senhor, ele nos ensina a não termos medo, queridos. O Senhor nos ensina a não deixar de confiar no Senhor. O Senhor nos ensina, o versículo 22 diz: não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos. Queridos, aqui a gente tem a revelação de um Deus de detalhes, um Deus que cuida de todas as coisas, um Deus que cuida das coisas que estão ao nosso redor. Ele diz: não tenha medo, animais do campo, as árvores estão dando seus frutos. O Senhor, ele cuida dos animais, ele cuida das árvores. Ou seja, a gente começa a desfrutar aqui de um Deus que se importa com cada detalhe na nossa vida. Quem ainda não assistiu aquela ministração sobre um Deus Anag do pastor Leandro Barreto, não deixe de assistir, queridos, é muito profundo. Nessa ministração a gente entende o quanto a gente serve um Deus de detalhes, o quanto a gente se importa com Deus, o quanto a gente tem um Deus que se importa com o estacionamento que a gente vai colocar o carro, a moto, a bicicleta. Um Deus que se importa com a fila do banco que a gente vai pegar. Um Deus que se importa com cada detalhe. Com cada detalhe. Então o Senhor, ele nos ensina que Ele cuida de tudo e de todas as coisas, de todos os detalhes. Joel também nos ensina a nos alegrar em meio à restauração. Não sei quantos aqui estão passando por um processo de restauração profundo. Eu acredito que em algum nível eu e você estamos sendo restaurados em alguma área da nossa vida, né? Nem que seja de alguma forma como domingo passado o Senhor ministrou ao nosso coração, né? Sendo purificados por meio da palavra para um dia nos encontrar com Ele como noiva pura, santa e irrepreensível diante de Deus. Mas Joel nos ensina a nos alegrar em meio aos processos que a gente está passando, em meio à restauração que a gente está passando, porque o Senhor, Ele, quando a gente chega diante dEle, a gente começa a ser restaurado. As nossas emoções, no nosso caráter, nos nossos pensamentos, na nossa fé. E aqui a gente vê um convite de Joel
a nos alegrar enquanto o Senhor ainda está fazendo. Ele nos ensina que a nossa alegria no Senhor, a nossa alegria futura no Senhor, ela está garantida. Ele nos ensina que a nossa alegria não pode ser somente por aquilo que o Senhor fez. O Senhor fez isso em mim, eu recebi essa bênção, eu estou feliz. Eu estou alegre. Não. Aqui nós aprendemos a nos alegrar, porque nós temos a certeza de que Deus cumprirá as suas promessas, e aí a gente recebe a sua alegria de forma antecipada. A gente se alegra antes mesmo das bênçãos. A gente se alegra antes mesmo do Senhor fazer. Então, a gente não deve só olhar para ontem, né? Para aquilo que o Senhor fez ontem. Da mesma forma, a gente não pode olhar e se alegrar somente por aquilo que Ele está fazendo hoje. Mas precisamos olhar e nos alegrar por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Porque a palavra de Deus diz que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e jamais chegou ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, amém? Agora eu pergunto para vocês: vocês estão felizes? Vocês estão alegres? Joel nos convida a nos alegrar antes mesmo da gente viver o que o Senhor vai fazer na nossa vida. Joel aqui nos ensina a de vez em quando tretar com a nossa alma. Quando a gente estiver triste, porque está abatida a minha alma, porque se perturba dentro de mim, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então aqui Joel nos ensina que a gente não pode se abater com o momento atual que nós estamos. Pelo contrário, a gente deve solicitar: Senhor, antecipa essa alegria daquilo que um dia eu vou viver. Não deixa com que eu viva somente por causa de conquistas, de coisas. Não deixa com que a minha alegria seja por causa de coisas materiais, de circunstâncias, por causa de pessoas. Não, que a nossa alegria possa ser uma alegria que é colocada no Senhor, que é esperada pelo Senhor. Joel também nos ensina a valorizar o processo e não somente o resultado. Nós aprendemos a valorizar os processos. Versículo 22 diz: não tenha medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. O Senhor está fazendo coisas grandes. Percebe que aqui as palavras estão no gerúndio. As passagens estão ficando. NDO, né? Termina em NDO. Está acontecendo, a ação está acontecendo, e o Senhor nos convida a valorizar o momento em que as coisas estão acontecendo. O agricultor, ele reconhece que cada etapa do processo da agricultura é importante. O processo de plantar, o processo de regar quando é necessário, quando não vem a chuva, o processo de muitas vezes podar para dar ainda mais frutos, o processo de receber os frutos, de colher os frutos. O que acontece, queridos, é que muitas vezes a gente quer colher muito rápido as coisas, mas a gente não quer esperar, a gente não quer passar pelo processo. Quando a gente espera a preciosa colheita, esperar é permanecer. E quando a gente permanece, a gente vive o processo. A gente precisa entender que quem não honra os processos nunca terá resultado, queridos. Se eu e você não honrarmos esses processos, se eu e você não honrarmos o que o Senhor tem para nós hoje, durante os processos, a gente nunca vai ter resultados. Porque é no processo que nós somos fortalecidos pelo Senhor. É no processo onde nós somos ensinados.
É no processo onde o Senhor trabalha o nosso caráter, a nossa fé. Tiago, no capítulo 1, versículo 5, ele diz: alegrem-se pelo motivo de passarem por diversas provações. Para mim, queridos, isso no início foi loucura. Alguém que fala para se alegrar quando passar por provações, e além disso, por diversas provações, deve ter algo muito, muito louco que a gente precisa entender nisso. Mas ele diz: alegrem-se pelo motivo de passarem por diversas provações, porque as provações devem gerar em vocês perseverança, e a perseverança deve resultar num caráter aprovado. Então o que o Senhor espera de nós nos processos é: espera com paciência, persevera, e essa perseverança de vocês deve resultar num caráter aprovado. Ou seja, durante os processos, o Senhor ele também espera que nós sejamos aprovados. Tem algumas traduções que vão falar quando passarem por diversas tribulações. E tribulações no latim é tribulum. Já falei algumas vezes, mas tribulum era um instrumento que o agricultor utilizava para separar a palha do trigo. Então, o tribulum era um instrumento que não trabalhava contra o agricultor, mas trabalhava a favor do agricultor. Ele separava o trigo da palha, e a palha era jogada e lançada no fogo. Então, a tribulação, a provação que Tiago está falando aqui, é algo que trabalha a nosso favor e não contra nós. Então quando a gente pede alguma coisa e a gente está sendo provado pelo Senhor, o Senhor ele está dizendo: alegre-se. Alegre-se pelo motivo de passarem por diversas provações, por diversas tribulações. Porque eu estou trabalhando em favor de vocês. Eu estou trabalhando em teu favor, filho. Eu estou trabalhando em teu favor, filha. Eu não estou trabalhando contra você. A tribulação não é para o teu mal. Se é eu que permiti, ela trabalha a teu favor. Então quem não honra processos nunca terá resultados, queridos. Esses dias, algum tempo atrás, a minha esposa, a Tayane, ela descobriu que ela estava com um processo de disbiose. A disbiose, basicamente, eu não tenho propriedade nenhuma para falar, mas é quando a quantidade de bactérias no organismo, a quantidade de bactérias ruins está maior do que as bactérias boas, que ajudam no processo de digestão dos alimentos. E durante muito tempo, eu e ela oramos para que Deus curasse a disbiose dela. Muitas vezes, como sacerdote da minha casa, eu coloquei a mão na barriga dela, no estômago dela. Orei pelo filho e já orei pela disbiose também. Abençoa o filho também, Senhor. E eu orei durante muitas vezes: Senhor, o Senhor é um Deus que pode tudo e todas as coisas. O Senhor é um Deus que, como a tua palavra diz, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e jamais chegou ao coração do homem aquilo que o Senhor preparou para nós. Então, o Senhor pode todas as coisas. Cura minha esposa. Ela orou muitas vezes também, mas em algum momento ela chegou, depois de um tempo a sós com Deus que ela teve, ela chegou e disse: irmão, Deus falou algo comigo, que a minha cura vai vir através do processo. Falei: amém. Como é que é esse processo? Como é que vai ser? Ela disse: eu vou procurar um nutricionista especializado em disbiose, vou fazer uma consulta, e o que ele pedir para fazer, eu vou fazer. E assim ela fez, marcou uma consulta, e com aquele nutricionista, foi nutricionista, né, amor? Senão ela já ia anotar ali. Quando chegasse no carro, ela: amor, tem algumas coisas para te falar sobre a ministração. Por isso que eu pergunto logo. Não é nutricionista, é nutrólogo. Mas ainda bem que é nutricionista mesmo, né? E aí... O que eu estava falando? Tá, ela fez a consulta e o nutricionista falou toda uma dieta, passou toda uma dieta para ela. E tirou coisas que ela ama muito. Por exemplo... melancia. Melancia é muito saudável. Quando o estômago está bom, a melancia aumenta a quantidade de bactérias boas. Só que quando tem mais bactérias ruins no estômago do que bactérias boas, ele fermenta, então favorece as bactérias ruins. Então, tira a melancia. Tira alho do arroz. Tira a cebola. Gente, tirou alho do arroz.
o arroz fica com gosto de nada. Eu emagreci, ela emagreceu, porque não dá vontade de comer arroz. E a gente foi tirando um monte de coisa. E isso foi muito precioso, porque ela ficou feliz por estar passando pelo processo. E ela percebeu que através desse processo de reeducação alimentar, até a intolerância à lactose que ela tinha, ela quase não está tendo mais. Ontem ela comeu algo para ir testando, já está provando o Senhor já. Ontem ela já provou alguma coisa com lactose, sem tomar enzima, já não aconteceu nada. Então o processo está fazendo com que, além de desfrutar do precioso fruto, da preciosa colheita, ela permaneça desfrutando do precioso fruto, da preciosa colheita. Ela permanece desfrutando das coisas que Deus vai dar para ela. Por isso que a gente não pode focar nos resultados, porque nem sempre os resultados estão agradando a Deus. A gente às vezes pode estar prosperando, mas de forma corrupta. A gente pode estar muitas vezes num relacionamento, sou casado, mas é um casamento que não exalta, não glorifica o nome de Deus. Então que a gente nunca foque nos resultados, mas que a gente foque se o Senhor está com a gente nesses resultados. Se esses resultados são frutos de uma vida com Deus. Se o processo que a gente está passando, se tem Ele no processo. E é interessante porque ela tem passado por isso tudo, e agora ela não gosta mais de comer coisas que antes ela comia. Agora a Taene gosta de comer coisas saudáveis, porque ela teve que reeducar, então ela passou a gostar ainda de mais frutas, ela passou a gostar de coisas saudáveis, ela não gosta mais de fritura, ela não gosta mais. Então percebe que o processo, ele nos capacita, ele nos prepara para viver aquilo que um dia o Senhor vai nos entregar. O processo dela está preparando ela para um dia poder voltar a comer tudo e todas as coisas. Só que tudo de uma forma equilibrada. Então o Senhor espera que eu e você possamos valorizar o processo e não somente os resultados. Joel nos ensina isso. A nós permanecermos contentes durante o processo, entender que ele faz parte. Como eu falei, pode ser que quando você peça a Deus, como aquele cego de Jericó, você seja curado imediatamente. Mas pode ser que o Senhor esteja esperando de você paciência. Se o Igor tivesse mais 20 minutos aqui, ele ia ministrar essa passagem aqui todinha, essa parte aqui todinha. Por isso é bom a gente estar conectado com o Senhor, né, meu amigo? Joel nos ensina a viver uma vida de dependência. O versículo 23 diz: pois Ele dá as chuvas do outono. Ele quem? Deus. Conforme a sua justiça, Ele envia muitas chuvas, as de outono e as da primavera, as temporãs e as serôdias. Queridos, assim como o agricultor, ele depende das chuvas no tempo certo, para que aquilo que um dia ele plantou possa crescer e frutificar. Eu e você também precisamos do Senhor, do agir de Deus, para que um dia se cumpra aquilo que Ele prometeu sobre as nossas vidas. E da mesma forma que assim como o Senhor, Ele manda, Ele derrama a chuva serôdia e a temporã sobre a plantação do agricultor, Ele também derrama sobre a nossa vida o seu agir. E Ele também traz resposta às nossas orações. Um dá para o outro. É algo que nos aproxima muito do Senhor. Então com isso a gente aprende que a gente precisa viver uma vida de dependência no Senhor. Pois Ele quem dá as chuvas, conforme a sua justiça, Ele envia muitas chuvas, é o Senhor que faz crescer. A gente entende com isso, que a gente não precisa de dinheiro para nada. Essa foi uma frase que eu ouvi do Ellison, pastorzão lá da Poema Pinda. Hilder, você não precisa de dinheiro, meu amigo, você depende de Deus.
Porque quando você abre a sua boca para dizer que você não fez isso porque não tinha dinheiro, dinheiro no grego, a tradução é mamon. A gente vai estar dizendo, eu não fiz isso porque eu não tenho mamon. Da mesma forma, quando a gente entende que a gente depende de Deus e por depender do Senhor, Ele faz com que a gente viva todas as coisas. Então, queridos, nunca mais abra sua boca para dizer assim, eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou comprar isso porque eu não tenho dinheiro. Pega o bizu, diga assim, eu não vou comprar isso porque ainda não estão nos meus planos financeiros para o momento. Mas, se Deus quiser me abençoar, eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou viajar e vai dar tudo certo. A gente não pode esquecer que também existe uma responsabilidade sobre a minha e a sua vida, de administrar aquilo que o Senhor coloca sobre nós, né? Tem a parábola, onde Jesus deixa ali, representando o Senhor, as moedas, e aqueles servos, eles têm que multiplicar. Então assim, há uma responsabilidade sobre nós, como mordomos de excelência, a gente precisa cuidar daquilo que o Senhor coloca na nossa vida, sobre as nossas vidas. Então não vamos ser irresponsáveis não também, tá? Vamos, ó. Meu amigo, minha amiga, a esposa pediu alguma coisa, amor? Não está nos meus planos financeiros agora. Calma. Deus vai abrir as portas. E se Deus abrir as portas é porque Ele quer que você viva aquilo. Mas isso é viver uma vida de dependência no Senhor. Porque tudo e todas as coisas vêm dEle. Quem dá o crescimento, quem prospera, quem leva a gente a viver uma vida abundante é o Senhor. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem aquele que rega é alguma coisa, mas Deus é quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Então não adianta, queridos, eu e você querer bater o escanteio e correr para a área para cabecear e fazer o gol. Eu e você temos que fazer aquilo que cabe a nós. Depois que a gente fez aquilo, a nossa parte, dependa do Senhor, entrega nas mãos dEle. Quer passar num concurso? Estuda. Faça a sua parte. Tenho dificuldade. Faça a sua parte. Quer conseguir um emprego? Entregue pelo menos o currículo. Faça pelo menos o currículo. Quer desfrutar de alguma coisa? Faça aquilo que cabe a você. E dependa, entregue, descanse no Senhor. Como Isaías falou, espera no Senhor. E aí você vai ter suas forças renovadas até o momento que o Senhor vai fazer. Em algum momento o Senhor vai fazer, porque a revelação que Deus traz a Joel é de que se a gente tem que esperar pacientemente, como o Tiago falou, Joel nos ensina que Ele vai cumprir, e Ele pode cumprir de forma abundante, que a gente nunca perca essa esperança. A esperança de conseguir um emprego, de passar num concurso, de conseguir um relacionamento em que você vai ter um marido, uma esposa que ama o Senhor, que serve o Senhor. Nunca perca essa esperança, queridos. Nunca perca essa esperança. Sabe outra coisa que Joel nos ensina? Reconhecer a fidelidade de Deus e a sua provisão abundante. Quando o Senhor Ele promete, Ele cumpre, queridos. Ele cumpre e não cumpre de qualquer forma. É de uma forma abundante. Após Deus dizer para o povo de Sião, alegre-se, regozijem-se. O versículo 24 ele diz, as eiras ficarão cheias de trigo e os seus tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Aqui há uma condição. Primeiro o Senhor Ele diz, ó Sião, alegre-se, regozijem-se em mim, ou seja, tenham prazer em mim. Quando isso acontecer, as eiras se encherão de trigo e os seus tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Da mesma forma, Salomão ele diz, honrem ao Senhor com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de óleo e vinho os teus lagares.
Nós servimos um Deus que quando promete, cumpre. E não cumpre de qualquer forma, Ele cumpre de forma abundante. A gente só precisa fazer com que eu e você precisamos honrar o Senhor, ser fiéis a Ele durante o processo. Porque a fidelidade e a honra ao nosso Deus nos habilitam a desfrutar de uma vida abundante em Deus. Quando nós somos fiéis e honramos o Senhor durante o processo, aí a gente está habilitado para desfrutar daquilo que a palavra de Deus diz, que é celeiros transbordantes, vinhos transbordantes. Tudo aquilo que a gente tem prospera quando a gente é fiel e quando a gente honra a Deus, queridos. Sabe uma outra coisa que Joel nos ensina? A termos esperança após os dias maus. Versículo 25: vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. Deus aqui, Ele promete restituição para o seu povo. Eu e você servimos um Deus que foi ontem, é hoje e sempre será. É um Deus que, mesmo diante das nossas falhas, dos nossos erros, Ele tem intenção de restituir a minha e a sua vida a partir do momento que nós passamos a viver uma vida de fidelidade e honra a Ele. Isso daqui não se trata, queridos, de uma teologia triunfalista, onde a gente exalta e foca nas vitórias, nas conquistas, na prosperidade. Não, isso daqui é a palavra de Deus. A gente não pode confundir uma teologia da prosperidade, uma teologia triunfalista, com o fato de que Deus age, Deus faz, Deus prospera, Deus restitui e restitui de forma abundante. A gente não pode negar a palavra de Deus, a palavra Ele é esse Deus que escolhe nos recompensar. Nós não somos dignos, mas Ele diz que é dele a recompensa. Joel também nos ensina a viver uma vida de confiança. Confiar no tempo de Deus. E confiança é sinônimo de fé. Aqui o agricultor não apressou o crescimento da semente. Aqui a ideia tanto do agricultor de Tiago quanto do agricultor de Joel não é de um agricultor que se apressou, que se desesperou, mas que esperou e confiou. Eu e a Taine, a gente está passando por muitos processos. Um deles é a reforma da nossa casa. A gente decidiu também nesse processo viver o processo de construção literalmente. A gente podia muito bem ir no banco, fazer um financiamento e descarregar dinheiro lá dentro. Depois ia ter que pagar as prestações. E aí cai um pouco o nível de vida. Mas a gente decidiu ir mês após mês, economizando, junta um pouco, faz. E não tem sido fácil, queridos. Não tem sido fácil. Vamos pegar meu celular aí, por favor. Eu não ia ler, mas um dia eu estava num tempo a sós com Deus, e nesse dia a parte da frente da casa estava toda descoberta, estava chovendo, eu estava sozinho em casa, a Tayane estava numa viagem, e eu sozinho, desesperado, porque estava construindo a parte da frente para depois passar para a parte de trás. E eu escrevi isso daqui, eu disse: construir uma casa é uma das jornadas mais intensas que uma pessoa pode viver. Quem já passou ou passa por isso sabe que não é apenas sobre obra, é sobre transformação. Nesse processo Deus tem me ensinado sobre tempo, detalhes, propósito, renúncia e visão. Aqui aprendi que visão vem antes mesmo de se erguer uma parede, porque só é erguido fora aquilo que a gente consegue enxergar por dentro. Quantas vezes nada foi erguido na minha vida, na construção da minha casa, pelo fato de eu não enxergar aquilo que o Senhor já havia erguido dentro de mim, por não enxergar aquilo que um dia o Senhor já havia prometido sobre a minha vida. Enquanto as paredes da minha casa estão sendo levantadas, o Senhor Ele vai reforçando as minhas estruturas, vai me moldando, vai me ensinando.
E enquanto eu espero pelas próximas etapas, o Senhor, Ele me ensina sobre paciência, sobre confiança, e Ele vai trabalhando o meu coração, para que eu possa confiar cada vez mais nele. Hoje eu entendi a maior construção, não está sendo sobre a minha casa, mas sobre a minha casa. Queridos, Deus espera que eu e você possamos confiar no seu tempo. Confiança é sinônimo de fé. O problema é que a gente tem dois grandes problemas com a nossa fé. A primeira delas é que às vezes não é nem problema de falta de fé. Às vezes a gente até tem fé que o Senhor Ele pode fazer e que Ele vai fazer. O problema é que a gente tem uma alta capacidade de ouvir mais as pessoas do que ouvir a voz de Deus. A gente tem uma alta disponibilidade para ouvir todas as pessoas que nem tem voz sobre a nossa vida, mas a gente não quer ouvir a voz do Senhor. Cara, faz um empréstimo, financiamento está com preço bom, vai lá, faz, financia logo. Vocês estão vivendo nisso daqui, chove, molha tudo. O outro grande erro que eu e você cometemos em relação à nossa fé é achar que Deus Ele faz alguma coisa por causa que Deus não faz alguma coisa por causa da nossa pouca fé. Esse é o maior erro que acontece. É a gente entender de forma errada a fé. A palavra de Deus diz que a nossa fé deve ser como um grão de mostarda. O grão de mostarda, ele é a menor das sementes, mas quando ele cresce, ele se torna a maior das hortaliças. Então o Senhor Ele está nos dizendo assim, olha, eu quero que a fé de vocês seja uma fé que cresce dia após dia. Uma fé que cresce de forma contínua. Só que a gente limita o agir de Deus ao tamanho da nossa fé. Porque se a gente se converte ao Senhor e a nossa fé está crescendo, então Deus não vai fazer nada? Você vai pedir, Ele não vai fazer? Porque a sua fé ainda está crescendo, ainda está indo para a estatura de hortaliça grande. Quantos aqui, e eu vou falar quantos, mas eu sei que todos vocês já receberam alguma coisa em um momento que vocês não tiveram fé. Quando a gente entende isso, a gente entende que a nossa falta de fé, ou falta de fé não, fé a gente sempre tem que ter. Fé é acreditar que o Senhor vai fazer. Agora a gente nunca pode achar que por causa da nossa fé pequena, da nossa imaturidade, Ele não vai fazer. Quantos de nós já recebemos coisas do Senhor e a gente não acreditava que Ele faria? Talvez a gente chegou até a dizer, Senhor, acredito que o Senhor vai fazer, mas não estou vendo nada. E o Senhor foi lá e fez. Então o Senhor Ele não precisa a nossa fé, o tamanho da nossa fé, eu vou melhorar, o tamanho da nossa fé não é condicionante para Ele fazer ou não na nossa vida. Não é condicionante para Ele fazer ou não na sua vida. O que Ele espera é que eu e você possamos crer nele, crer que Ele faz. O que Ele espera é que eu e você sejamos fiéis durante o processo, que nós o honremos durante o processo, e que a gente possa crer que Ele pode fazer. E aí Ele vai e faz. Ele vai e faz. A sua fé está crescendo, queridos. A minha fé está crescendo e ela deve crescer cada dia mais. Mas a gente não pode achar que o tamanho da nossa fé limita o agir de Deus. Porque senão a gente estava dizendo assim, ó, Senhor, eu quero um carro assim, assim, e eu estou cheio de fé. E aí, quando é que vai dar certo? Da mesma forma, ia ter momentos que Deus ia querer fazer muito na nossa vida, mas não tem fé. Ou a fé é pequena. Não, filha, a tua fé está muito pequena, eu não vou fazer. Filha, a tua fé está muito pequena, não vou fazer não. Quando tiver grande, da estatura de uma hortaliça, da estatura da semente, do grão de mostarda, aí eu faço na tua vida. Então a nossa fé seria condicionante. E o agir e o querer de Deus, e às vezes que Ele te abençoou, mesmo quando você não tinha fé.
Perdão, mesmo quando a sua fé era pequena. Então, Joel nos ensina de forma profética a confiar no tempo de Deus. E confiança é sinônimo de fé. Eu queria que o ministério de louvor subisse. Joel nos ensina a ter a certeza da presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. O versículo 27 diz: vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Queridos, aqui vocês concordam que o agricultor ele está esperando para receber as bênçãos da colheita, certo? Aqui ele está esperando as bênçãos da colheita, tanto na passagem de Joel quanto na de Tiago. Mas a espera do agricultor, tanto pelas chuvas quanto pelo fruto da plantação, pelo precioso fruto, não deve ser visto como objeto final da nossa esperança, mas sim como algo que faz parte do processo. Porque tanto as chuvas quanto o precioso fruto, eles devem revelar o Senhor nas nossas vidas e glorificar o nome dele em todo o tempo. Assim como as chuvas e o precioso fruto glorificava a Deus, o agir de Deus e as bênçãos dele sobre a nossa vida também devem glorificar o nome do Senhor. Então a gente aqui entende que a maior bênção de todas é a presença de Deus. O agir dele e as bênçãos dele são só um detalhe. São só detalhes, porque aquilo que nós temos, aquilo que ele nos vai proporcionar, a sua preciosa colheita, é para glorificar o nome dele. Porque como eu falei, o Senhor ele jamais vai nos dar algo que vá nos afastar dos seus caminhos, que vá envergonhar o seu nome. Então a nossa expectativa deve ser sempre na presença de Deus. A nossa certeza, a nossa confiança sempre na presença de Deus. O agir de Deus virá sobre nós, os seus frutos, as suas promessas se cumprirão sobre nós, mas o principal de tudo é mais do que resultados, é a sua presença na nossa vida. Eu queria que você que pode, fique de pé no seu lugar. Joel, ele também nos ensina algo muito precioso. Ele nos faz entender que o Senhor, a intenção do coração dele é de restaurar a nossa identidade. O versículo 27 vai dizer: nunca mais o meu povo será humilhado. Amém? Nunca mais o meu povo será humilhado. Nunca mais eu e você seremos humilhados. Não importa aqui o que aconteceu, não importa aqui o que está acontecendo, mas o Senhor nos garante: nunca mais nós seremos humilhados. Aqui Deus, ele restaura através da chuva temporânea, a serôdia, ele restaura o povo de Israel. E ao mesmo tempo o Senhor ele nos ensina a ter uma fé ativa. O que é ter uma fé ativa? A caminhada com Deus exige isso de nós, que nós temos sim que esperar pela colheita, mas esperar que ela acontecerá. Esperar que aquilo que um dia você sonhou, aquilo que você está esperando, o que você está esperando do Senhor? O que você está esperando? Enquanto o Senhor me entregava essa palavra, era sobre isso que Ele queria fazer. O Senhor queria gerar no meu e no seu coração a certeza de que Ele fará. Mas antes de tudo, a gente precisa fazer a nossa parte. A Bíblia diz que o agricultor, ele fez o quê? Semeou. Lembra Paulo? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Deixa eu falar uma coisa, queridos. Deus não pode fazer crescer uma semente que você não plantou. Deus não pode fazer com que Ele não pode prosperar algo que a gente não começou.
que a gente não deu o primeiro passo. E aqui o Senhor fala que independente daquilo que você viveu no passado, independente daquilo que você viveu no presente, mas eu me converti ao Senhor, pastor, e eu estou vivendo dias difíceis, parece que nada acontece. Calma, tenha paciência no Senhor, Ele está trabalhando. Continue plantando, porque as sementes de ontem serão hoje frutos preciosos. Sementes de ontem, frutos de hoje. Sementes de hoje, frutos de amanhã. O Senhor espera regar aquilo que você semeou, aquilo que você plantou, queridos. E por fim, tanto Tiago quanto Joel falam acerca desses dois tipos de chuva: a serôdia e a temporã. A chuva de outono, conhecida como a temporã, era uma chuva essencial para amolecer o solo após o verão seco e fazia as sementes germinarem e começarem a crescer. Era uma chuva fraquinha que vinha para amolecer a terra, e se ela viesse muito forte, ela ia cair sobre as sementes, ia espalhar tudo, talvez iria encharcar a terra, e naquele momento as sementes não precisavam daquilo. De forma espiritual, a chuva temporã, ela é vista como um símbolo do início da obra de Deus, daquilo que Ele está começando a fazer na sua vida. Ele está começando a fazer germinar e crescer aquilo que você plantou. Ele está começando a te dar discernimento e sabedoria. Ele está começando a fazer com que você comece a sonhar. Ele está começando com que você comece a dar os primeiros passos, para que você organize aquele negócio que você quer começar. Ele vai começar a abrir as portas. Essa é a chuva temporã. Eu não sei se é tempo dessa chuva na sua vida. Eu não sei se é um relacionamento que está no início e que essa chuva está sendo derramada sobre a sua vida como forma de cuidado de Deus. Eu não sei se a chuva que vai cair sobre a sua vida ou está caindo sobre a sua vida é uma chuva da primavera, que é a chuva serôdia. Essa chuva já era uma chuva mais forte. Era uma chuva que fortalecia as plantações já crescidas e ajudava a maturar os grãos. Era a chuva que preparava para a colheita. E de forma espiritual, essa chuva ela representa o fortalecimento e a maturidade do Senhor sobre a sua vida. É o momento em que Ele está te preparando para viver aquilo que um dia Ele prometeu para você. Talvez é um momento onde Ele está preparando, te dando sabedoria para fechar aquele negócio. Talvez seja um momento onde Ele está olhando para você e está abrindo todas as portas para você abrir aquela empresa. Ou é um momento onde você chega e você tem a certeza de que a pessoa que você está noiva ou namorando, é tempo de noivar, é tempo de casar. Talvez a chuva serôdia seja essa chuva mais forte, essa chuva que te prepara para colher aquilo que foi plantado. Cada um de nós espera uma chuva do Senhor. Cada um de nós clama por uma chuva diante do Senhor. E tanto Joel quanto Tiago, eles falam sobre essa espera dessas duas chuvas, desses dois tipos de chuva, para ilustrar a necessidade que eu e você temos que ter paciência e esperança no Senhor até o cumprimento dessas promessas. E olha só que precioso, queridos. Tiago, ele nos ensina a esperar com paciência. Joel, ele nos ensina a receber com alegria. Alegrem-se, regozijem-se, ó Sião. Tiago nos mostra a nossa atitude, que é de esperar com paciência no Senhor. Já Joel nos mostra que a resposta de Deus, a nossa atitude de esperar com paciência nele, é de enviar as suas bênçãos sobre nós. Tiago fala sobre o processo humano de esperar. Joel fala sobre a ação divina, a ação do Senhor de nos abençoar, de derramar sobre nós uma colheita abundante. Tiago foca no agricultor, que ele depende das chuvas. Joel foca que Deus é o Deus que envia as chuvas, a temporã e a serôdia. Tiago é aquele que prega sobre uma esperança futura. Joel prega sobre uma restauração presente
que Deus pode fazer na sua vida hoje, a partir de hoje. Tiago nos ensina a esperar. Joel nos ensina que Deus responde. Queridos, a chuva, de forma espiritual, a chuva no contexto bíblico significa o favor de Deus sobre a nossa vida. Eu não sei se hoje a sua terra é uma terra seca. Eu não sei se hoje a sua terra é uma terra que clama por uma chuva serôdia, onde o Senhor vai começar a fazer todas as coisas. Chuva temporânea, perdão, viu, meu amor? Onde o Senhor vai começar a fazer todas as coisas. Ou não sei se chegou o tempo na sua vida de você clamar a Deus pela chuva serôdia, que é a chuva onde Ele vai fazer de fato, Ele vai dar o sustento e a capacitação para você finalizar aquilo que um dia foi começado. É tempo, queridos, de nós nos conectarmos com o Senhor. Envia chuva, Pai. Envia chuva, Jesus, sobre o Teu povo. Envia chuva, nós precisamos do Teu favor, Senhor. Nós precisamos do Teu favor, Jesus.